Olá! Hoje o Além das Montanhas vai falar sobre uma medida que tem de ser adotada por toda a indústria de consumo para a inclusão social de pessoas com deficiência visual, que são os rótulos de produtos acessíveis. Participam deste programa a Mariana Rafaela de Oliveira Mendes, que é gerente do Procon Municipal de Conselheiro Lafayette, aqui em Minas, e é secretária de Criação e Fomento de Procons do FPM, que é o Fórum dos Procons Mineiros. Remotamente, conversa conosco a Simone Maria Silva Magalhães, advogada, professora, palestrante e consultora jurídica especializada em direito do consumidor e rotulagem de alimentos. Também aqui no estúdio está conosco o analista do Ministério Público de Minas, William de Leles Braz Nascentes, pessoa com deficiência visual, coordenador do MUDEVI, que é o Movimento Unificado dos Deficientes Visuais. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje na TVMP e, em deferência, William, eu vou começar com a minha descrição, né? E também em deferência aos deficientes visuais que estejam nos acompanhando, né, na TVMP. Eu sou uma mulher de meia idade, branca, de cabelo curto, louro, estou vestindo uma camisa de botões, uva, né? Ou como se diz hoje, marsala. William, por favor, sua descrição. Olá, pessoal. Agradecer a todos pelo convite. Eu sou um homem branco, estou usando uma camisa azul com algumas listrinhas pretas, um pouco calvo já, né, em função da idade. Mas agradecer muito pela possibilidade da gente conversar sobre esse tema tão importante. Mariana, sua descrição. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Mariana, uma mulher de meia idade, de cabelo curto, preto, morena. Estou usando uma blusa preta de botão. E óculos. E óculos, isso. Legal. Então vamos lá para Simone, faça a descrição para a gente, Simone. Bom, é uma felicidade estar aqui participando desse programa tão importante ao lado de vocês. Eu sou mulher, tenho 47 anos, pele branca, cabelos amarelos na altura do ombro, uso óculos e estou vestida aqui com um blazer com pequenas listras brancas e uma blusa verde por baixo. Atrás de mim, uma parede vermelha com um quadro e alguns enfeites. Ótimo, obrigada, gente, pelas descrições. Simone, vou começar te pedindo para explicar para a gente. A legislação de defesa do consumidor prevê algo em relação à acessibilidade dos produtos à venda no mercado nacional, de outros produtos, né, da indústria de consumo? Laura, é interessante mencionar que nós temos uma legislação muito especial, que é o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, que foi publicado lá em 1990. Então, nesses aproximadamente 33 anos de existência do Código de Defesa do Consumidor, nós, enquanto sociedade, evoluímos muito. E, claro, o código, ele traz direitos para os consumidores, que a intenção aqui é ter um equilíbrio nessa relação entre fornecedores e consumidores, já que o consumidor é a parte vulnerável na relação de consumo, afinal de contas, as decisões elas geralmente cabem ao fornecedor, as decisões de como produzir um produto, e aqui especificamente falaremos sobre rotulagem de alimentos, todas essas decisões cabem ao próprio fornecedor, e por isso mesmo que é extremamente importante que ele observe o que a nossa legislação prega. Os fabricantes de alimentos, eles devem sim, primeiro ponto, saber, conhecer, compreender o nosso Código de Defesa do Consumidor, que traz ali dentro seus direitos básicos, um que nós sempre lutamos, direito à informação. Então, o consumidor, ele tem o direito de ser informado sobre todas as características de um determinado produto ou serviço, falando aqui sobre os alimentos, né? Essa informação, ela vem principalmente na rotulagem. Então, a rotulagem, né, que ela é diferente da embalagem. A embalagem é aquele compartimento físico para conter o alimento, para transportar, para conservar o alimento.
E a rotulagem são todas as informações, todas as comunicações que estão ali para o consumidor. Então, além do Código de Defesa do Consumidor trazer como direito básico do consumidor acesso à informação que deve ser transmitida de maneira clara e adequada a todos os consumidores, é importante mencionar também que o consumidor ele tem naturalmente o direito de ter preservado ali a sua saúde, a sua vida e a sua segurança. E quando a gente fala aqui na pessoa com deficiência, naturalmente essas pessoas elas precisam sim estar totalmente incluídas na nossa sociedade, algo que a gente ainda está longe de alcançar, infelizmente. Então o código ele traz sim, tá? Essa determinação de que as pessoas com deficiência naturalmente têm todo o direito à informação. O código não especifica como que deve ser essa informação, ou não inclui aí não destaca, né, as pessoas com deficiência. Criou-se uma lacuna com isso e a indústria nem toda, né, está atenta a essa condição das pessoas com deficiência? Laura, o nosso Código de Defesa do Consumidor é uma lei geral. Então, ele traz as premissas básicas que devem ser aplicadas a todas as relações de consumo. Vale lembrar aqui que as relações de consumo, ela naturalmente vai se dividir em vários segmentos da economia. Então, por exemplo, se a gente fala de transporte aéreo de passageiros, aquilo é relação de consumo. Se falamos de plano de assistência à saúde, os planos de saúde, aquilo é uma relação de consumo. Instituições privadas de ensino também é relação de consumo. Telecomunicação é relação de consumo. E aqui, alimentos, né? Também relação de consumo. Então, nós temos esses e outros setores da economia, e cada um deles trará determinações específicas. Então, o Código de Defesa do Consumidor traz ali as premissas básicas, traz os princípios, ou seja, indica qual é o caminho para se proteger e defender o consumidor. E cada um desses segmentos da economia, especificamente aqui falando da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem legalmente a competência para determinar como as informações ao consumidor devem ser inseridas na rotulagem de alimentos, será a Anvisa que trará essas definições mais específicas. É claro que se a gente fala de rotulagem, em primeiro lugar vem aí o Código de Defesa do Consumidor, trazendo os regramentos básicos, né, os direitos básicos do consumidor e também algumas questões mais específicas, mas aí a gente vai ter a Anvisa, teremos, por exemplo, também o Ministério da Agricultura e Pecuária, teremos o Inmetro, teremos o próprio Ministério da Justiça trazendo determinações específicas sobre a informação ao consumidor na rotulagem de alimentos. Então, não é que é uma lacuna, né? O código é geral e as determinações específicas do setor regulado é que vão dizer como é que aquele direito básico do consumidor. Travamos o sinal ali. Eu vou aproveitar e vou passar para você, William, porque já que não há ainda uma determinação expressa nesse sentido da acessibilidade do rótulo, quais são as dificuldades que uma pessoa com deficiência visual como você enfrenta hoje, né? Na hora de comprar um produto no supermercado, de comprar um medicamento? Sim. A Simone falou aí na fala dela, né, com relação à questão ao direito à informação, né? Então, esse nosso direito à informação, ele é constantemente violado quando a gente não tem nos produtos acesso a que tipo de produto é aquele, qual que é o prazo de validade, se aquele produto tem algum alergênico, se ele tem... por exemplo, qual que é a gramatura daquele produto, né? Falando em medicamentos, por exemplo, né? Enfim, qual que é a dosagem daquele medicamento? Ou seja, nós temos várias lacunas aí no sentido da informação de forma acessível, em braille, né? Ou por meio do QR Code, seja por que meio for, que as pessoas com deficiência acabam não tendo acesso a essas informações. Isso prejudica a nossa questão enquanto consumidor, né? Porque eu não sei de fato que produto, o que contém aquele produto. Por exemplo, se eu tenho
intolerância à lactose, por exemplo, né? E eu vou consumir um determinado produto e ele fala lá, e ele está escrito lá no rótulo que ele contém leite, né? Ou seja, se eu tivesse aquela informação no rótulo ali, de uma forma acessível, né? Seja em braille, ou seja por meio do QR Code, enfim, se eu tivesse acesso àquela informação, eu poderia optar por não consumir aquele produto, né? Se eu não sei dessa informação, eu adquiro aquele produto e posso estar colocando a minha saúde em risco, né? Então essas são algumas dificuldades que a gente vivencia no nosso cotidiano, né? E que eu acho extremamente importante a sociedade, os órgãos de defesa do consumidor, né? Nós estarmos nos atentando para essas dificuldades desse público que hoje nós somos cerca de 7 milhões de pessoas com deficiência visual, né? No Brasil, segundo dados do IBGE. E se nós pensarmos em um público com alguma dificuldade para enxergar, né? Aí a gente pode usar aquela pessoa que às vezes usa um óculos ali, que precisa de uma correção e que às vezes tem uma dificuldade de enxergar, esse número vai para 36 milhões de pessoas. Ou seja, esse é um público que o mercado está deixando de atender de forma satisfatória. Mariana, que situações que o PROCON, no caso seu, né, do PROCON Municipal de Conselheiro Lafayette, tem encontrado em relação a isso, esse problema da falta de rótulos acessíveis? Eu fiz um breve levantamento com os meus colegas de PROCON do interior, né? Não foi registrado nenhuma reclamação no interior de Minas. Fiz um levantamento também com o pessoal aqui do PROCON estadual e foi encontrado nos últimos 3 anos 37 manifestações a respeito de rótulo de alimento, tá? Dessas 37, 27 eram manifestações a respeito de falta de informação obrigatória no rótulo. E 10 eram manifestações a respeito de falta de rótulo acessível, né? Falta de acessibilidade nos rótulos. Então, a gente conclui com esses números que a população realmente está incomodada com a falta de acessibilidade. E para isso, abriu-se uma consulta pública, né? A gente estava conversando aqui sobre isso. Foi uma medida da Anvisa mesmo, William? Exato. A Anvisa, em maio de 2023, né? A partir de uma provocação de uma associação de pessoas com deficiência da Paraíba, que provocou o Ministério Público, que por sua vez provocou a Anvisa, né? A criar mecanismos, né, que sejam acessíveis para as pessoas com deficiência visual, foi aberta uma consulta pública que está ainda ativa. Então, a gente deixa aqui, né, e conclama, inclusive, as pessoas com deficiência, instituições que trabalham também com pessoas com deficiência, público em geral, né, que sente a necessidade do rótulo acessível, né, para que participe dessa consulta pública, para que a gente possa auxiliar a Anvisa nesse trabalho, né, de identificar possibilidades, né, porque o poder público ele precisa muito da participação da sociedade civil e da participação dessa sociedade civil organizada para que ele possa encontrar caminhos, né? Por exemplo, a universidade, né? Nós temos trabalhos, por exemplo, que apontam alternativas, né? E aí a gente precisa levar isso ao conhecimento da Anvisa para que ela possa normatizar isso e divulgar para a imprensa, para que as empresas possam também conhecer, né? E ter acesso a essas informações e saber como fazer, porque às vezes a empresa até quer, né? Ela até quer fazer o produto dela ser acessível, o produto dela ser, enfim, conhecido pela pessoa com deficiência, mas ela às vezes não sabe como, né? E aí nós precisamos desse grande esforço coletivo, né? Você no primeiro bloco me perguntou das dificuldades, e eu só para exemplificar, eu vou mostrar aqui 2 produtos, por exemplo, né? Eu tenho aqui comigo uma caixinha de um medicamento que ele tem escrito em braille aqui, ó. Não sei se dá para visualizar aí, né? Vem com os pontinhos bem na caixa, né? Isso, exatamente. Tem aqui escrito Cefalive, né? Em braille. Isso é muito importante para mim,
Porque eu sei lá, eu não vou misturar essa caixinha de medicamento com outra caixinha. Agora, ele só tem o nome do produto. Aqui eu não sei, por exemplo, qual que é a dosagem desse medicamento, qual que é a contraindicação, né? Então seria muito interessante que ele tivesse aqui um QR Code ou alguma coisa aqui que eu pudesse visualizar que me desse todas essas informações. Tudo que vem na bula, né, deveria ter. Por exemplo, né? Se essa informação... A bula já é difícil para quem consegue ler, né? Exatamente, as letrinhas são pequeniníssimas, né? Então, assim, seria muito importante para toda a população que tivesse um outro formato acessível para todo mundo, né? Eu tenho aqui uma outra caixa de um produto que eu gosto muito, né? Que é o Café All Light. E ela não tem nenhuma, aqui a gente pode rodar ela aqui, ó, não tem nenhuma informação em braille. O que eu uso? Às vezes tem um alto relevo aqui, né, assim, de alguma coisa, para identificar só, né? Exatamente, exatamente. Mas se tiver uma outra caixa parecida, com um relevo parecido, eu vou me confundir, né? Então, ao invés de eu pegar o café que eu tô querendo, eu posso pegar lá um leite macchiato ou outro produto qualquer, né? Que não é aquele que eu desejo. E eu tenho certeza que essa indústria que produz esse café aqui gostaria de me ter como consumidor, né? E ter mais pessoas também com acesso à informação sobre o produto dela. Então ela precisa colocar isso aqui em braille e com QR Code para que eu possa ter acesso às informações desse produto e, obviamente, consumi-lo com mais segurança. São duas medidas simples para as indústrias adotarem, né? Que vai ser um elemento a mais ali na embalagem, né? E que não traz tanto ônus assim para a indústria, digamos assim. O Procon pode exigir isso já, Mariana? Inicialmente a gente não tem como cobrar que seja feito efetivamente essa acessibilidade, sabe? Se a gente conseguir, depois dessa consulta e for feito um decreto, uma lei mais específica, todos os PROCONs vão conseguir agir em favor do deficiente visual, né? Porque a gente vai conseguir fiscalizar, a gente vai conseguir ver se a empresa está realmente, de fato, cumprindo o princípio da informação, né? Se ela está dando ao consumidor uma informação clara, se ela está dando ao consumidor uma informação precisa, né? E somente mesmo depois dessa legislação, a normativa, que deve ser pela Anvisa mesmo, né? Creio que sim. Acho que a Anvisa já está com essa consulta pública. No site dela, não é isso, William? No site da Anvisa a pessoa pode participar dessa consulta. Isso, por meio do site dela, né? A gente vai deixar aqui no programa também o link de acesso, né? Para que as pessoas possam ter acesso a essa consulta pública e possam também contribuir. Porque isso também é importante. A Mariana trouxe aqui inicialmente, né? Algumas informações sobre o número de pessoas, número de demandas que chegaram aos PROCONs, né? Então a gente precisa também, enquanto cidadão, enquanto sujeito, se mobilizar e não se conformar com a falta de informação. Ok. Né? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já para falar dessas dificuldades de implementação de rótulos acessíveis no mercado brasileiro. Não sai daí. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre a adoção de rótulos acessíveis para pessoas com deficiência visual e produtos disponíveis no mercado brasileiro. E eu vou perguntar para a Simone. Simone, que dificuldades que a indústria tem para implementar essas medidas? Olha, Laura, esse tema acaba sendo complexo porque realmente, apesar do Código de Defesa do Consumidor determinar
que a informação ela deve estar também acessível para a pessoa com deficiência, na prática, como se trata de um setor regulado, tanto aí de alimentos como de medicamentos, como o próprio William trouxe aí as embalagens, né, para a gente conseguir ter uma dimensão melhor dessa problemática que traz limitações diárias para as pessoas com deficiência visual. Apesar, portanto, de termos já essa determinação em lei, enquanto nós não tivermos determinações mais específicas aqui pela própria Anvisa para padronizar como é que essa acessibilidade se dará na rotulagem de alimentos, o setor produtivo, ou seja, os fabricantes de alimentos, eles terão pouquíssimo estímulo para tomar alguma atitude. Mas reforço que aqui é extremamente importante a participação de todos, a participação da sociedade, a participação do poder público organizando todo esse debate, essa discussão, né, para conseguirmos avançar nesse assunto, e a participação também do próprio setor produtivo, né? Então, além de Código de Defesa do Consumidor, além de resoluções específicas da Anvisa, a gente precisa lembrar também que a nossa Constituição Federal, ela determina igualdade entre as pessoas. Infelizmente, não é isso que está acontecendo, né? Nós temos aí mais ou menos 3,5% da nossa população, conforme dados do IBGE, o William até mencionou aí, aproximadamente 7 milhões de brasileiros com deficiência visual, e todas as pessoas estão à margem de acesso à informação, né? Nós temos também uma legislação extremamente especial, totalmente ligada à cidadania, que é a própria Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e é muito interessante o que a própria lei traz no artigo 1º, Laura, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela tem esse objetivo de assegurar, ou seja, de garantir, né, e de promover em condições de igualdade, afinal de contas é isso que a Constituição Federal determina, né? Promover e assegurar esse exercício dos direitos, né, e dessas liberdades fundamentais, né, pela pessoa com deficiência. Para quê? Para que a gente consiga real inclusão social e respeito à cidadania. Então, é importante que o setor produtivo apresentem ideias para esse debate que está se formando e que precisa continuar, porque nós necessitamos, sim, de uma resposta do poder público dizendo como é que o setor produtivo deve dar acessibilidade às pessoas com deficiência visual na rotulagem aí dos produtos. Você, como especialista em rotulagem, que formato seria o ideal e seria o mais fácil de ser adotado pela indústria? Laura, com todas as pessoas, né, com deficiência visual que eu converso, e realmente é muito triste verificar o quanto ainda estamos atrasados em termos de acessibilidade na rotulagem dos produtos. Algo que fica sempre latente é a grande dependência que essas pessoas têm, né, dependência em relação a outras pessoas para ter acesso à informação na rotulagem dos alimentos, né? Então, só para reforçar aqui, né, a pessoa com deficiência, ela tem aquele impedimento a longo prazo, que pode ser um impedimento físico, mental, intelectual, sensorial, e quando se depara com uma barreira, ou seja, a nossa sociedade é cheia de barreiras, né? E isso faz com que ela não consiga participar de maneira plena e efetiva aqui na nossa sociedade, né, em condição de igualdade. Então, uma ferramenta só, acredito que não trará uma resposta, tá? Por quê? Porque a embalagem do alimento é algo físico que tem aquela limitação. Então, temos embalagens maiores, mas temos embalagens muito menores. O William trouxe aí, por exemplo, a do medicamento, que traz, né, o braille ali em relação ao nome do medicamento. Mas quando a gente fala de alimentos, por exemplo, é claro que o braille é extremamente importante para o consumidor saber qual é aquele alimento. Mas como o próprio William apontou, o braille ele traz uma informação extremamente específica, por falta de espaço físico mesmo na embalagem. Então, o braille, ele ajuda muito, mas não resolve tudo,
né? Algo que as pessoas utilizam, as pessoas portadoras de deficiência visual, depois até o William pode trazer mais esclarecimento sobre isso, é a própria tecnologia, utilização de aplicativos, né? Então, o aplicativo ele vai trazer maiores informações sobre aquele produto, mas, de novo, o aplicativo ele não vai também resolver todos os problemas, nem todos os consumidores, nem todas as pessoas com deficiência visual têm acesso a aplicativos, têm acesso a um aparelho celular que realmente comporte essa tecnologia. Então, acredito que é uma junção de ferramentas que conjuntamente promoverão acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. William, que recursos de acessibilidade você destacaria que podem ser utilizados, que você utiliza normalmente, né? Sim. O Braille é muito importante, né? É fundamental, mas nós temos, inclusive, pessoas com deficiência visual que não sabem ler o Braille. Então, conforme a Simone colocou, e eu concordo, né? O Braille sozinho não resolve, né? As informações colocadas por meio do QR Code, e aí é importante que esse QR Code seja colocado, por exemplo, no alto relevo, para que eu saiba onde está aquele QR Code, né? Para que eu possa utilizar um aplicativo de leitor, né? Um leitor de tela que a gente utiliza no celular, para ler aquele QR Code, né? Então, que ele seja destacado ali, que ele esteja em alto relevo, que isso seja padronizado, né? Que num produto esteja num lugar, no outro esteja no outro, quer dizer, isso não resolve, né? A gente precisa criar uma padronização e para isso o poder público é fundamental. A Anvisa, esse trabalho que a Anvisa está desenvolvendo é espetacular, né? Nesse sentido de criar essa padronização. Então, eu vou saber, né? Naquele lugar específico ali do determinado produto vai estar o QR Code onde estarão as informações que devem conter no rótulo. Isso é fundamental, né? Para além disso, os próprios aplicativos de celular, né? Basicamente é um aplicativo que ele filma, ele faz a leitura ali da caixa, por exemplo, né? Ou da embalagem, e ele vai ler para mim, ele vai ler em voz alta, né? Um leitor de tela, ele vai ler para mim o que está escrito ali, né? Então, assim, é importante que as informações, por exemplo, que estejam bem colocadas, né? Assim, a gente não precisa de um excesso de informações, mas a gente precisa das informações essenciais, né? Justamente para a gente não poluir também demais ali a embalagem do produto, justamente para dificultar, porque pode dificultar esse leitor de tela, né? Então, às vezes, os fabricantes, né, querem tornar o produto cada vez mais chamativo, né? Então, a embalagem é cheia de cores, cheia de desenhos, cada letra de um jeito e tal. Isso, às vezes, pode dificultar o leitor de tela. Então, assim, que a informação seja simples, né? Porque a finalidade da informação, como ela própria diz, é informar, né? É esclarecer. Não você pode ter cores, você pode ter outras coisas para chamar a atenção, né? Mas a principal, a necessidade daquele rótulo ali é que ele informe ao consumidor, né? Então, que seja uma informação com a letra legível, né? No formato que seja fácil, né? Porque senão o próprio leitor de tela às vezes tem dificuldade também de identificar. Então são algumas alternativas, né? Para além disso, eu acho que é fundamental escutar as pessoas com deficiência nesse processo, né? Que as empresas não tenham medo de se aproximar e de tentar buscar alternativas, né? Muitas vezes o empresário pode pensar, isso é caro, isso vai aumentar muito o custo, né, do produto. Às vezes não, às vezes é algo simples, né? Às vezes é uma mudança no padrão ali da informação que vai gerar uma outra acessibilidade para mim enquanto pessoa com deficiência. E também uma questão de inteligência, né, da indústria de consumo, porque é um mercado com milhões de consumidores que estão deixando de ser atendidos, que podem deixar de consumir, não é isso? Claro, e a gente, de certa forma, a gente cria também assim, um afeto por pessoas e por empresas que nos olham de uma forma carinhosa e respeitosa. Como você mesmo mostrou aí, né? Você claro. Trouxe os produtos de indústrias que já estão, de empresas que já estão
se adiantando a essa regulamentação, né? Exatamente. Então, isso vai interferir na minha escolha. Se eu posso ter um produto que é acessível e que me dá informações, eu vou escolher aquele produto em detrimento de outro que não tem informação nenhuma, né? Então, quando eu chego lá na gôndola do supermercado, eu, obviamente, vou escolher aquele produto que me dá acesso à informação. Se eu sei se ele vai me provocar alguma alergia ou não. Então, essa questão também do cuidado, né, da empresa, para além da questão legal, né, é dessa relação mesmo, né? Nós estamos aqui na sociedade para a gente conviver, né? Para a gente melhorar enquanto ser humano mesmo, melhorar enquanto sociedade, né? Então, quando o empresário ele pensa nessa parcela da população, para além daquele mercado que ele vai atingir, né, seja de 7 milhões de pessoas a mais ou de 36 milhões de pessoas, se nós contabilizarmos aí aquelas que têm algum déficit, né, visual, nós vamos também estar gerando ali, além disso, as famílias dessas pessoas falam, olha, tem um produto aqui que tem braille nele, olha que legal, que bacana, tá olhando ali para o meu filho, de alguma forma ele está incluindo pessoas que são da minha família, né? Nós não podemos perder de vista que a nossa sociedade está ficando mais velha, né? Nós estamos, graças a Deus, né, vivendo mais, a expectativa de vida ampliou, e aí a tendência de todos nós é vivermos mais e com a idade chegando, termos mais dificuldade visual. Então, esse mercado ele vai cada vez se ampliando mais, né? Então, é importante o empresário, o poder público, toda a sociedade ter isso em mente, né? Que a gente precisa incluir todo mundo. Não apenas porque é consumidor, né? Mas porque também é consumidor. Isso. Mariana, me fala, Anvisa e Procon vão trabalhar juntos nessa construção, nessa regulamentação? Qual que vai ser a contribuição dos Procons? Eu até aproveito o espaço para poder conclamar os amigos de Procon para poder participar desse edital que está aberto no site da Anvisa, né, para poder sugerir, dar sugestões para a gente tentar melhorar a qualidade de vida dos deficientes visuais. Eu concordo tanto com a Simone e com o William a respeito de que não existe uma solução. O Braille é necessário, o aplicativo com QR Code é necessário e existe uma outra saída que eu gosto muito, que é a possibilidade de o comerciante, que faz parte da cadeia da relação de consumo, em que o comerciante, o supermercado, treine um dos seus funcionários para poder ajudar o consumidor deficiente visual na hora da compra dentro do supermercado, né? Ou na farmácia, né? No caso dos medicamentos, já tem um farmacêutico, né? Na verdade, mas o supermercado principalmente seria o foco, porque tem os corredores, né? Nos outros comércios a gente tem a possibilidade de pedir para a pessoa pegar. E no supermercado você que vai colocando os seus produtos no carrinho, né? Então, esse também seria uma possibilidade de inclusão, né? E isso dá para fazer. Em cada município de Minas Gerais, em cada município do Brasil, isso é uma possibilidade, né? Vai partir do poder legislativo ou executivo. E aí eu conclamo, né? Os meus colegas, os meus pares, os órgãos de defesa do consumidor, civis, para que participem desse edital da Anvisa para a gente poder tentar achar algumas soluções que são realmente dá para fazer e que não onere muito. Essa consulta pública vai ficar aberta por quanto tempo? Como é que isso está previsto? O William disse que não tem prazo, né, William? Não é por prazo indeterminado, né? E aí, só aproveitando essa sua fala, Mariana, que eu acho super bacana sobre esse auxílio dos supermercados, no Mudevi a gente elaborou uma espécie de uma cartilha, um folder, de como a pessoa com deficiência pode ser melhor atendida nesses espaços, né? E aí a gente procurou a AMS, que é a Associação Mineira de Supermercados, justamente para que eles elaborassem um vídeo que vai ser veiculado no treinamento. A gente sabe que o turnover dessas empresas, né, de supermercados, enfim, é muito grande, né? Então há uma mudança de funcionários com muita constância, né? E aí esse vídeo vai ser tá lá permanente para que eles possam utilizar como capacitação.
Então, como é que você auxilia a pessoa com deficiência? Ela pega no seu braço, ela pega no carrinho. Como é que você pode informar a essa pessoa sobre o produto, né? E aí é importantíssimo isso que você colocou sobre a capacitação dessas pessoas. Porque às vezes você chega no supermercado e aí às vezes a pessoa, peraí que eu vou ver alguém que está disponível para te atender. E aí nem sempre, às vezes é uma pessoa que está lá, né, e tal. Às vezes a pessoa não tem, às vezes ela nem tem uma capacidade assim de leitura tão proficiente, né, assim, e acaba não te auxiliando tão adequadamente, né? Então, é fundamental que os supermercados, que os espaços em geral auxiliem. Por exemplo, bares, restaurantes, tenham cardápios, por exemplo, que nos informem qual produto que está ali, né? Às vezes, é um cardápio em braille. O cardápio em braille fica desatualizado, às vezes muda o preço e tal. Não tem problema, né? Às vezes você vai perguntar, a partir dali você vai ver que tem aquele produto, você vai interagir com o garçom. O cardápio com QR Code facilita, porque já que a pessoa com deficiência usa muitos aplicativos, facilita, né, muito, facilita muito. Exatamente, ele pode nos ajudar muito para que a gente possa estar tendo acesso a quais produtos que você tem ali. Porque às vezes, você chega num bar, por exemplo, e você olha ali no cardápio, você olha, essa caipifruta aqui está muito cara, não vou comprar não, né? E aí a pessoa com deficiência visual, às vezes ela chega e vai olhar no cardápio e vai pedir alguém pro garçom para ler, e às vezes ela fica constrangida de falar assim, lê esse cardápio para mim, né? Que preço que é esse aí? Quanto que tá essa cerveja? Tá tal valor. Quer dizer, às vezes você fica constrangido de perguntar, né? Então, se tem aquela informação ali de um formato acessível, você acessa de uma forma autônoma. Nós vamos para mais um breve intervalo, gente, mas voltamos já já com as considerações finais e mais discorrer mais, né, sobre essas dificuldades que as pessoas com deficiência encontram no mercado de consumo hoje. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas, nós vamos falar como é que a sociedade deve agir para cobrar a inclusão. Simone, como é que pode ser essa participação? Que movimentos você tem visto nesse sentido? Olha, Laura, você tocou num ponto extremamente importante. Como Mariana falou agora há pouco, é importante a participação dos PROCONs. Da mesma maneira como o próprio Ministério Público, associações de consumidores, associações de pessoas com deficiência. Das associações, como o sinal dela travou, William, eu vou te passar. Como é que a Moldevi tem agido nesse sentido? Exatamente. A gente tenta dialogar sempre com o poder público, né, com a iniciativa privada. Esse exemplo que eu dei aqui no bloco anterior, né, com a AMS, é uma das formas que a gente utiliza, né? A gente quer contar sempre com o PROCON para a gente poder levar as nossas demandas, né? A gente sabe que são nuances, às vezes são questões muito específicas, né? E também a gente precisa trabalhar muito com as próprias pessoas com deficiências, nós mesmos. Às vezes, a gente é muito acomodado também, a gente aprende, fala assim, isso é assim mesmo, né? Isso não tem jeito sim, né? Existe como as coisas ficarem melhor. Então a gente precisa dialogar mais com o poder público, colocar as nossas demandas, levar as nossas necessidades. Essa participação, por exemplo, nessa consulta pública da Anvisa é fundamental, né? É uma forma, é um espaço que se abre para a gente participar, porque a gente demanda sempre essa escuta, né? E que a gente possa qualificar as nossas intervenções também, né? Para que a gente saia do lugar da queixa, falar isso é muito difícil, não tem jeito, né? Para a gente partir para o lugar propositivo, né? Para esse lugar de como é que a gente pode fazer? Será que existe algum lugar que o povo está fazendo diferente, né? Então vamos conhecer outras experiências. Será que outros países, né? E aí, por exemplo, o sinal sonoro aqui em Belo Horizonte, né? Um colega nosso esteve na Espanha
e viu lá o sinal sonoro e falou, olha, o negócio é bacana, né? Por que a gente não tem sinal sonoro no Brasil? Aí nós fomos pesquisar e já existia lá no CONTRAN, no Conselho Nacional de Trânsito, a regulamentação que precisava ter o sinal sonoro. E aí nós fomos dialogar com o poder público aqui para trazer o sinal sonoro para a nossa realidade. Quer dizer, então, se a gente não incide, se a gente se acostuma com a calçada esburacada, né? Falar assim, isso não tem jeito mesmo, não, isso é por causa do tempo, é porque o produto é ruim, aqui no Brasil tudo é assim, as coisas não caminham. Então a gente precisa participar, né? E participar às vezes gera tempo, é desgastante, nem sempre a gente tem a resposta que a gente gostaria, mas quando a gente tem essa resposta e quando a gente alcança o objetivo da gente, né? Quando eu passo, por exemplo, numa esquina que tem lá o sinalzinho sonoro, eu falo, opa, isso foi fruto também do meu trabalho, né? Essa cidade está melhor porque eu ajudei a construir. Isso. Vamos voltar lá com a Simone, aproveitar que o sinal dela tá bom. Continua, então, a sua colocação, Simone, que você estava falando da importância, né, desses movimentos todos, né, inclusive de contato com a indústria, né, com os fabricantes dos produtos. Sim, justamente. O setor produtivo, ou seja, os fabricantes, os comerciantes, os importadores, eles devem participar apresentando ideias. Afinal de contas, eles é que terão a obrigação de implementar as regras quando elas forem aprovadas pela Anvisa, pelo poder público. A fala do William traz aqui um elemento importantíssimo, que eu, como advogada consumerista, atuando aí há quase 20 anos em relações de consumo, sendo professora também, eu sempre prego que quanto mais consciente for o consumidor em relação aos seus direitos, mais ferramentas, mais elementos ele terá para atuar no mercado de consumo de uma maneira proativa. Nós precisamos de conscientização em relação a direitos, porque é só dessa maneira que a gente evolui no mercado de consumo, né? É importante aqui mencionar que nós estamos falando sobre acessibilidade, né? Ou seja, acessibilidade é dar acesso com segurança, é dar acesso com autonomia, ou seja, é suprimir essas barreiras, esses obstáculos que existem na nossa sociedade, né? Porque a partir da acessibilidade é que a gente terá uma efetiva inclusão social, né? Todos nós temos o mesmo direito de participar ativamente na nossa sociedade. Então, essa participação é extremamente importante nesse momento aqui de debate sobre como deve se dar acessibilidade na rotulagem dos alimentos ou de outros produtos aí para o consumidor. E que rótulos você destacaria, né, de iniciativa própria da indústria aqui nacional ou no exterior, que seriam exemplos, né, bons exemplos, boas iniciativas? Olha, eu acho que a nível mundial, a gente não consegue identificar um país que esteja extremamente avançado, né? A nossa rotulagem aqui do Brasil, ela é muito boa. Ela é muito boa porque nós temos uma agência nacional de vigilância sanitária que tem um olhar mais sensível para a rotulagem, para a informação ao consumidor. Tanto é que nós já tivemos aí aprovação de informações extremamente importantes, como os alérgenos, né? É uma informação que garante saúde e até vida do consumidor, informação sobre glúten, informação sobre lactose. Estamos no momento agora de alteração da rotulagem nutricional dos alimentos, e essa rotulagem nutricional ela vem justamente para que a gente resolva, né, auxilie na resolução de um problema de saúde pública, que é a obesidade, sobrepeso e doenças crônicas não transmissíveis. E a gente percebe que, não tendo acessibilidade na nossa rotulagem dos alimentos, essa política pública, ela não vai se efetivar em relação às pessoas com deficiência visual, porque elas não terão acesso a essas alterações que estão acontecendo na rotulagem dos alimentos. Então, não somente aqui no Brasil, mas até pensando em termos de Mercosul, né, porque, afinal de contas, existe um comércio aqui entre esses países do Mercosul, e o interessante é que tenha alinhamento
de como a informação ela deve se dar na rotulagem desses produtos. Então, até em termos de Mercosul, a gente precisa avançar bastante ainda. O Brasil se apresenta até como um precursor em várias temáticas, mas é importante que esse debate ele evolua para a gente realmente conseguir ter acessibilidade. Pode-se criar algum estímulo, né, para que a indústria tome essa iniciativa de adotar os rótulos acessíveis? Esse é um mecanismo que tem sido pensado? O maior estímulo que a indústria pode pegar para si é a fidelização de um cliente. Um cliente que vai fazer propaganda desse produto, certo? Quando a indústria resolve fazer um rótulo acessível, dar a essa acessibilidade ao consumidor deficiente visual, ela está participando efetivamente da melhoria de qualidade de vida do consumidor. Além disso, a indústria, ela pode melhorar a classificação do seu produto, selos de qualidade, isso tudo. Isso também faz parte de incentivo, né? Também. E ela está cumprindo o papel dela dentro de uma relação de consumo harmônica e transparente, né? Então, ela está realmente passando a informação correta e dando ao consumidor o direito de escolha. A escolha consciente também é muito importante, né? Ainda mais nesses tempos atuais que a gente está muito preocupado com a nossa saúde, com escolhas conscientes, mais naturais, né? Então, quando o fornecedor ele opta por tentar melhorar o seu rótulo, deixar ele mais acessível, mais compreensível, ele com certeza está cumprindo o papel dele de dar transparência para o consumidor, fazer com que a relação de consumo seja harmônica. É preciso trabalhar a consciência desses fabricantes, né? O Procon trabalha muito com isso, faz campanhas nesse sentido? Sim, a gente tem a parte do Procon estadual, que é o responsável em Minas Gerais pela relação de consumo coletiva. Então, o Procon estadual, ele vem já trabalhando há um tempo com essas questões, traz a doutora Simone frequentemente aqui para palestrar para os Procons, para as pessoas dos cursos que o Procon realiza, né? Então, inicialmente a gente está trabalhando mais com a conscientização, com a educação e expandindo realmente essa necessidade de passar por esse procedimento que é caminhar para a gente conseguir chegar a dar a informação sobre cada produto para todo mundo, né? E essa informação vem principalmente, inicialmente, de quem é uma pessoa com deficiência, né, William? Quem que a pessoa com deficiência visual deve procurar para reivindicar seus direitos ou conseguir, né, se manifestar sobre suas necessidades? Sim, eu acho que é importantíssimo essas pessoas com deficiência, né, nós, pessoas com deficiência, procurarmos os órgãos, né? O Ministério Público, por exemplo, é um grande parceiro, né? O Procon é um grande parceiro, né? A Anvisa, quer dizer, nós utilizarmos os canais que existem, né? A Mariana falou de algumas estratégias aí do Procon, né? Tem uma estratégia muito bonita do Procon, que é o Procon vai à escola, né? É trabalhar a consciência do consumidor desde pequenininho, né? Esse cidadão consciente, ele vai crescer ali sabendo, olha, se esse rótulo for acessível para mim, para o meu coleguinha, ele vai ser legal, ele vai ser bacana, né? Isso vai gerar nesse estudante, nesse aluno das escolas que o Procon visita e realiza palestras, enfim, vai desenvolver nesse sujeito toda uma consciência crítica, né? De que a sociedade é para todo mundo. Outro ponto importante é nós trazermos a academia, a faculdade para estar junto com a gente. São os pensadores, né? É o intelectual que está ali refletindo criticamente sobre alguma situação da sociedade que vai propor também. Nós temos já iniciativas, né, construções aí de propostas por meio da academia. Então aqui no Brasil a gente precisa usar mais
o conhecimento da academia, tirar esse conhecimento lá das bibliotecas, das faculdades, né? E trazer de fato para a vida particular, para a vida pública. Até Né? porque as universidades com pesquisa podem sugerir, né, ferramentas de acessibilidade, Exatamente, né, podem, que a gente está conversando. isso, podem e devem, né? Elas têm essa função social também, né? De extensão, de pensar nesse contexto social e de desenvolver produtos que sejam acessíveis, que tenham a lógica do desenho universal, né? Que é aquele produto que é para todo mundo, né? Não é um produto exclusivo para alguém que vai precisar de uma adaptação. Ele é um celular que você usa e que eu uso também, né? Com um aplicativozinho ali que eu utilizo no meu celular que vai torná-lo acessível para mim. Ou seja, a universidade tem um papel fundamental também nesse processo. A gente estava falando aqui dessas ferramentas todas de acessibilidade, né? E que a tecnologia tem ajudado bastante nisso. Mas algumas vezes prejudica. A gente estava falando das teclas touch, como elas são inacessíveis, né, para a pessoa com deficiência visual. Exatamente. É a ausência, né, da tecla, né? É a utilização desse mecanismo do touch, né? Então, você toca ali, por exemplo, e isso é uma lógica hoje de vários produtos, né? No tablet, no celular. Você estava falando da maquininha, né? Exatamente. As máquinas de cartão de crédito são extremamente inacessíveis, né? Você vai lá, você consome, na hora de você pagar, chega a pessoa com a máquina touch para você, e aí a pessoa fala, como é que você vai digitar a sua senha? Aí eu coloco a mão lá para poder localizar os números, não tem número, né? Aí a hora que eu coloco, já marca lá um número que não é o número da minha senha. Então vai dar a senha bloqueada e tal. Isso tela vai lisa é um dificultador. completamente, né? E eu não tenho informação ali do valor que o cara colocou, eu não tenho informação, né? Se aquele valor ali é o valor correto do produto que eu comprei, né? Ou seja, nós precisamos evoluir muito nesse aspecto para tornar, e já existem máquinas que sejam, máquinas de cartão de crédito, né? Que sejam acessíveis, né? Que tenham ali o áudio para que eu possa escutar, né? O que a indústria precisa é utilizar, lançar a mão dessas máquinas e a gente também utilizar os PROCONs, o Ministério Público, para compelir essas empresas, esses lugares, para que eles tenham mecanismos acessíveis, né? Para que a gente possa ser, de fato, um consumidor na plenitude da palavra, né? Inclusive a acessibilidade no contato com eles, né, Mariana? Eu queria te perguntar isso. Muitas vezes o canal de contato com o fabricante, com aquela indústria, é difícil, né? O que seria ideal é que uma pessoa com deficiência visual pudesse entrar em contato direto com o fabricante e falar, olha, seu produto não está me beneficiando, né? Não está me vendo, digamos assim. Esse canal, essa abertura desse canal, o PROCON também trabalha, né? Sim, a gente consegue captar e registrar essas reclamações, né? E enviar para a empresa, para que a empresa esclareça, mas que também a partir dessa reclamação ela possa se adequar, né? O serviço de atendimento ao consumidor, ele é obrigatório e acessar ele tem o saque normal e o saque de serviço de atendimento ao consumidor para deficiente, né? Então, isso é uma obrigação da indústria. A indústria tem que deixar essa informação no rótulo também, né? Seria mais um item necessário para se constar no rótulo. Para finalizar aqui, William, você já teve alguma experiência assim de entrar em contato com o saque e ser atendido ou não? A gente tem muita dificuldade inicialmente até para poder localizar o contato do saque, né? Claro que você pode utilizar aí a internet e tal, um aplicativo de busca, né? E tentar localizar. Mas muitas vezes esses registros na própria empresa, ele cai às vezes num limbo ali, né? De não identificação de possíveis soluções, né? Por isso é tão importante a gente utilizar o PROCON, esses meios, né? Para poder chegar nessa empresa de um outro lugar, né? Olha, eu estou chegando aqui exigindo um direito meu. É claro, né? Nós vamos primeiro pela via administrativa, vamos dialogar, vamos tentar construir junto, mas se de todo não for possível, nós vamos usar o aspecto legal, né? Porque você está
Você está no universo que você é obrigado a fornecer um produto que seja acessível para todo mundo. Se esse produto não é acessível, eu vou lançar a mão dos órgãos, né, de garantia dos direitos para poder fazer com que essa empresa se adeque, né? Então esse é o nosso papel também. Maravilhoso. Obrigada pela participação de vocês aqui no Além das Montanhas. Simone, muito obrigada pela sua presença aqui, mesmo que virtual, né? Foi um prazer estar com vocês aqui nesse debate. A você que esteve nos acompanhando, continue ligado na TV MP. Eu volto em breve.